Jovens vozes, grandes impactos, o papel da juventude na transformação social. Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do CAS Podcast. É graças a Deus e é por vocês que nós existimos. E hoje nós temos uma convidada que com certeza é uma voz jovem, mas que é uma voz que está a criar um grande impacto. Com vocês hoje, Cesaltina Satyohamba. Cesaltina, seja bem-vinda ao CAS Podcast. É assim já que eu sou apresentada, Natalício. Uma voz está a criar muito impacto. É preciso adoçar assim. Olá, Natalício. Olá a todos que nos estão a acompanhar neste momento. É um prazer enorme fazer parte desse podcast. Esse projeto é incrível. E já agora, parabéns, Natalício. Muito obrigado, Cesaltina. Tinha uma equipa atrás disso e esse agradecimento é para toda a equipa, com certeza. Cesaltina, para começar, conta-nos. Quem é a Cesaltina e como surgiu a sua paixão pelo jornalismo? Eu tive quase a dizer para não me fazer essa pergunta, Natalício, essa pergunta é muito difícil. Essa é a pior pergunta. Quem é a Cesaltina? Eu não sei, eu nem sei quem sou eu, para ser sincera. É tipo quando vais a uma entrevista de emprego e fala sobre ti. Eu não sei falar sobre mim, não sei, chefe, é um bocado complicado, mas vou tentar resumir, não é? Pelo menos aquilo que eu considero mais importante. Bem, a Cesaltina é uma jovem sonhadora, é assim que eu me defino. É uma jovem do Cunene, eu nunca vou me cansar de dizer isso. Jovem do Cunene, tenho 24 anos. Sou estudante, sou profissional na área da comunicação social, agora também para a comunicação institucional. Recentemente abracei um novo projeto, então tudo na minha vida acaba por estar relacionado à comunicação, que é exatamente aquilo que eu mais gosto de fazer. Vivo em Luanda há cerca de... Quando é que foi a pandemia? 2020. Desde 2020, mais ou menos, que eu decidi mudar-me para Luanda, com muitos receios, muitas incertezas, mas um sonho que eu carrego no meu coração, que ainda não está totalmente concretizado, mas já tem aí uma percentagenzinha avançada, e que durante estes anos estou a tentar construir o meu nome e fazer alguma coisa pelo país. O país precisa. Com certeza. Cesaltina, qual foi o momento em que olhaste para ti ou olhaste para o jornalismo e decidiste, é isso que eu quero fazer? Para ser sincero, eu nem me lembro de quando foi, porque é uma coisa que já nasceu comigo. Eu lembro-me que nós, na altura, era muito miúda, devia ter para aí 4 ou 5 anos, não tínhamos, no Cunene não tínhamos televisão, tínhamos essa coisa em casa, não é? No Cunene as coisas são de alguma forma, ou eram um bocadinho mais atrasadas, não é? Não tínhamos acesso a tantas outras coisas como em Luanda, por exemplo. Portanto, eu lembro-me que era muito comum haver assim uma ou duas casas com acesso à televisão, à rádio, e depois juntavam-se muito à noite, toda a gente, para ir assistir naquela casa específica. E nós fazíamos muito isso. E eu era fanática, só que eu era pequena. E para a minha mãe era uma grande preocupação, eu pequenina, 4, 5 anos, estar de noite em casa de outra pessoa só para ver televisão. Mas eu fazia um escândalo, Natalício, que eu só queria ver televisão, porque aquilo me fascinava. Eu queria estar lá dentro da televisão, eu queria entender como é que aquilo funcionava. Quando eu ouvisse rádio, como é que aquela voz está lá dentro? Eu fazia essas questões e as pessoas não sabiam me responder. Explicar isso a uma criança é um bocadinho complicado, não é? Pois, então, a minha mãe conseguiu criar condições, convenceu o meu pai põe uma televisão em casa. Foi a partir daí que eu disse que eu tinha que estar na televisão. Eu já não via outra coisa. Eu lembro que as crianças todas, umas queriam ser médicas, outras... Eu só queria ser ou cantora, ou eu só queria estar na televisão, só queria estar na rádio, só queria que as pessoas me ouvissem. E foi muito neste âmbito. Não propriamente no jornalismo, mas eu sabia que eu queria estar com comunicação. Mas depois de estar já em Luanda, as oportunidades foram surgindo e abracei este desafio, que é o jornalismo. E falando sobre ser cantor, houve até um período em que participaste de um concurso, né? Houve essas coisas quando és muito sonhadora. Eu queria ser Ana Montana. Vou-te dizer que o meu sonho era ser Ana Montana, Natalício. Queria muito ser Ana Montana, gostava muito de cantar.
Não que já não gosto, mas era uma coisa assim um bocadinho mais infantil. Aquela Cantar. coisa de querer ser cantora, assim, hoje nem me fales disso. E Nem quem te me fales conhece disso. lá mais para trás, tu nem gostavas de jogar, né? Hoje, Já sim, sonhaste hoje eu também sou em uma ser futebolista. autêntica preguiçosa. Nem fazes ideia, Natalício. Gosto muito de futebol, gosto. Quando era mais nova também. Aliás, o desporto que mais me chamou a atenção na adolescência. Mas vá, já estamos a crescer. Eu Yeah. já tenho uma filha, eu já sou mãe. Essas paixões, eu mesmo sou mesmo na adolescência, agora já nem tanto. E agora falaste sobre a questão de ser mãe, né? Cesaltina, como é que concilias isso? Sendo jovem, mãe, trabalhadora, estudante, tem muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu acredito que há muitos jovens, e o nosso foco é influenciar jovens, há muitos jovens na tua condição, que estudam, trabalham, se calhar também têm filhos. Como é que geres isso tudo? Até bebi água para responder. Bem, isso é uma questão que me é várias vezes colocada. Principalmente no Instagram, que eu sou uma pessoa ativa no Insta e vou partilhando muito, sabes que eu sou blogueirinha. Vou partilhando muito do meu dia a dia e isso é algo que desperta muita atenção das pessoas. Como é que eu sou capaz de conciliar? Sou uma só vida a conciliar isso tudo. Não é fácil, mas tem também muito a ver com a minha forma de ser. Eu sempre fui uma pessoa muito energética. Eu procurei sempre gastar as minhas energias. E quando eu não tenho nada para fazer, eu me sinto incomodada. Alguma coisa faz-me, assim, faz-me impressão estar parada. Então, isso faz com que eu queira sempre ocupar o meu tempo. Sempre. Atenção. Eu sou mãe, sou profissional, sou estudante, sou amiga, tu sabes que eu saio muito, eu tenho sempre ainda tempo para estar com os meus amigos, que é aquilo que eu gosto. Mas não recomendo. E é algo que no meu Instagram pode parecer romantizado, que eu até fico preocupado com essa ideia que se calhar eu esteja a transmitir às pessoas. Parece que eu estou a romantizar esta ideia de ser mãe, né? Não, eu desaconselho totalmente. Isto são consequências de algumas más escolhas que eu fiz na vida. E se pudesse voltar o tempo, não digo que mudaria, porque essas más escolhas me fizeram também. Me fizeram despertar, me fizeram acordar. Provavelmente, se eu não fosse mãe, eu não teria o nível de responsabilidade que tenho hoje. Porque eu sei que, se eu não fizer acontecer, ninguém fará pela minha filha. Então, isso é algo que me despertou o senso de responsabilidade mais cedo. Porém, eu aconselho muito as pessoas a não pularem as etapas, a fecharem os ciclos, porque é muito mais simples e é menos desgastante quando tu fazes as coisas sabendo que agora estou a estudar. Estuda. Depois vou trabalhar. Trabalha, cria condições para quando te sentires confortável, aí sim conseguires ter a tua família, porque tudo ao mesmo tempo, algumas coisas, é impossível que tu consigas ser excelente em tudo. Em algum momento a vida académica vai estar mais baixa porque tens que priorizar a profissional. A semana passada, por exemplo, eu não consegui pisar na escola porque tive muito trabalho por fazer e os meus estudos às vezes ficam prejudicados porque na escola tu ainda podes faltar, no serviço não. Então, há coisas que nós podemos adiar, outras coisas não. Vamos encerrar os ciclos. Vamos concluir os ciclos ao invés de estar a pula, depois recua. Porque no final das contas essas coisas vão sempre te pesar. E eu digo sempre, se eu tivesse terminado já a licenciatura, depois me focado na questão profissional, eu teria menos um peso. Estaria descansada nesta questão. Então, não é fácil, é muito, muito difícil gerir isso tudo. Há dias em que eu fico sem ver, eu digo os meus filhos, né? Porque tu sabes que eu tenho uma grande família, fiquei com a responsabilidade de cuidar dos meus irmãos. E eu saio de casa às vezes muito cedo, eles estão a dormir. Quando eu chego, eles estão a dormir. Ou seja, às vezes não nos vemos, isso não é bom. Por mais que se romantize, uma mulher dedicada, esforçada, isso não é bom. Não pulem etapas, está bem? E o que é que te faz acordar todos os dias e ter essa motivação, essa força de ir atrás, né? De lutar pela vida? Bem, primeiro porque não tenho alternativa. Ninguém vai fazer por mim.
não tenho essa possibilidade. Já houve momentos em que fiquei com aquela preguicinha, não quis levantar, adiei coisas porque tinha a minha mãe. Mas depois de ter perdido a minha mãe, percebi que ninguém jamais fará por mim. Ninguém vai me proporcionar o estilo de vida que eu quero para mim e para a minha família. Isso é uma das grandes motivações. E a outra é a certeza. Eu tenho uma certeza muito grande no meu coração. Muito. E sempre tive. Só para ter ideia, Natalício, eu lembro-me que assim que terminei o médio, tive a possibilidade, tal como os meus colegas quase todos fizeram, de ir a Portugal. Eu estava a criar condições de me mudar para Portugal e tal, já tinha até o bilhete pago. Mas havia uma certeza tão grande no meu coração, tão grande, que era tipo, Cesaltina, fica, a comunicação é o teu mundo, tu vais longe com a comunicação. E um conselho que eu deixo entre as pessoas, nós temos que nos conhecer, nós temos que saber as nossas capacidades, o que é que nós somos bons. Não é só sonhar assim, eu podia ter dito, não, vou ser uma grande jogadora de futebol, vou para a Europa. Não, eu tive que me conhecer e saber quais são, assim, os meus pontos mais fortes, qual é o meu talento. E eu percebi que eu tenho mesmo muito jeito para a comunicação, é uma certeza que Deus colocou no meu coração, que eu vou conseguir. Então não tenho muitas dúvidas. Acabo por levantar todos os dias com a certeza de que falta pouco, vais conseguir. E como é que foi o teu caminho até chegar onde você está hoje? Alguém te motivou a inspiração, fonte de inspiração? Quando já dizem, até onde chegaste hoje, eu fico tipo, parece que eu já cheguei no sítio onde... Acredita que já chegaste? Não, da forma como as pessoas dizem hoje, parece que eu já estou lá e tal. A jovem que abalou a comunicação nos últimos 2 meses. Agora anúncio para uma cadeia televisiva, no mês a seguir anúncio para pegar um dos maiores programas de uma estação radiofónica. Foi assim tudo muito rápido, realmente, nem eu contava. Eu tenho muitas inspirações, tenho, realmente. Não tenho, assim, como é que eu digo? As pessoas são fanáticas por alguma coisa, não é? E por outros. Eu tenho que ser como fulano, eu tenho que ser como fulano. Para ser sincera, eu não tenho muito isso. De olho para fulano, eu tenho que ser como ele, eu tenho que ser como ele. Eu vou reparando certas como é que eu digo? Certas atitudes, certos comportamentos de algumas pessoas que chegaram longe e eu vou depois analisando o que é que eu posso puxar para mim e o que é que não. De filmes, séries, hoje em dia eu decidi que todo o conteúdo que eu consumo tem que me agregar em alguma coisa. Eu não posso passar uma madrugada a ver uma série totalmente desnecessária para a minha vida. Tenho que ganhar alguma coisa nisso. Então vou buscando inspirações em pequenos detalhes. É olhar para ti e saber que o Natalício, numa sexta-feira de um prolongado, estás aqui desde a que horas, Natalício? Desde as 7h30. Desde as 7, eu tenho que olhar para ti e pensar, poxa, o Natalício é mesmo disciplinado, porque eu tenho problemas com a disciplina. O Natalício é disciplinado 7 horas, então tu já acabas por ser uma inspiração para mim neste aspecto. Não tenho muito, tem um famoso que eu quero, não. Eu vou olhando para certas pessoas e reparando em detalhes que lhes tornaram grandes e com base nisso eu vou-me inspirando, é isso, mas assim especificamente é mesmo sou meu Deus. E quais são os desafios que enfrentas, né? Por ser jovem e estar ligado à comunicação? Com certeza que há muita pressão social agora, com certeza que tem algumas coisas que tiveste que deixar para trás, algumas coisas que tens que abrir mão todos os dias. E como é que é gerir isso? Se me fizesse essa questão há um mês, eu diria... é fácil. Diria-te que é fácil, porque eu não sentia tanto esta pressão. Mas recentemente, não é? A maior parte das pessoas devem ter tido acesso à informação, Platina lá, e no Jornal do País, que eu vou estar a substituir a Mara Dalva. Quando esta publicação foi partilhada, durante 24 horas eu estive angustiada. Diferente do momento em que eu fui para a MFM, fui para a TV Zimbo, não sei o quê, fui para o Tribunal de Contas, que eu estava excited. Desta vez eu fiquei muito angustiada porque comecei a sofrer mesmo já tal dita pressão. Porque quando nós estamos expostos,
socialmente, estamos muito vulneráveis a comentários, às reações das pessoas. E eu achava que sabia lidar muito bem com isso, mas depois daquela publicação ser partilhada, eu percebi que a pressão é mesmo difícil de ser gerida, porque começam as comparações, não é? Estamos a falar da Mara Dalva. Não é qualquer jornalista. Não dá, não, é que é a Mara Dalva. Imagina o que é que a Mara Dalva sair de uma cadeira e tu sentares nessa cadeira. Então está toda a gente à espera, está toda a gente na expectativa. E tu sabes que a nossa sociedade valoriza mais as coisas negativas do que as positivas. Tu podes fazer 1000 coisas boas e as pessoas vão reparar na única errada que tu fizeste. Então as pessoas ficam muito na expectativa também de te ver cair, de te ver falhar, de dizer eu sabia, eu avisei, eu disse. Então esta pressão é uma coisa que acaba, se não for bem gerida, limita muito a pessoa vai com medo, vai com receios, e é algo que eu estou a procurar gerir. É uma gestão interna que eu estou a fazer, porque vem de pessoas próximas até, vem de pessoas que eu não esperava, comentários de pessoas que eu não esperava. As pessoas têm certeza de que eu não sou capaz daquilo, tá vendo? Mas eu sei que eu sei que sou, mas é uma pressão chata. Para além disso, há uma grande pressão que eu sofro, mas isso também tem a ver com a minha sanhadice, tá vendo? Essa coisa de ser precoce, é de ser, eu normalmente sou a mais, no meio profissional, costumo ser sempre a mais nova. E as pessoas às vezes esquecem que eu só tenho mesmo 24 anos. Pode parecer que não, mas eu só tenho. Comecei antes dos 24, quer dizer que aos 20 anos eu já tinha colegas de 50. E as pessoas querem sempre, como é que eu digo? Comparar as coisas. Querem sempre comparar e esquecem-se que se calhar aos 24 anos eles ainda não tinham, até não é se calhar, aos 24 anos eles não tinham o mesmo nível de maturidade que têm hoje aos 40 e aos 50 e querem exigir isso de mim. Exato. O facto de eu também tem a ver comigo, com o facto de eu ser precoce. Então, as pessoas olham para mim e querem um nível de responsabilidade, querem um nível de maturidade, querem 0 erros, 0 falhas, porque é a Cesaltina. A Cesaltina só tem mesmo 24 anos, eu estou suscetível a errar, eu vou tomar decisões precipitadas em algum momento, eu vou não saber agir, eu vou ser emocionada, porque é assim. Mas as pessoas comparam-me a quem tem 20, 30 anos de carreira. Essa pessoa teve que aprender com as experiências e às vezes não me dão o tempo de eu aprender também com as minhas experiências, não me dão tempo de errar, esquecem, mas eu digo, eu fico uma pessoa assanhada. Então, alguma vez já sentiste que a sua voz não foi levada a sério por conta da sua idade? Não. Graças a Deus, não. Já houve momentos em que, assim, eu calada e tal, já fui... Quem é? Será? Mas sempre que eu abri a boca, eu surpreendi. Tudo o que tem a ver com o meu trabalho. Eu só preciso abrir a boca. Quando abro, as pessoas ficam já... Graças a Deus, nunca passei despercebidamente em algum sítio. Todo sítio onde eu passo e basta dizer bom dia, até já alguém para reparar em mim. E como é que podemos tornar a comunicação social mais apelativa, né, para a nossa geração, por exemplo? Este é um dos meus maiores objetivos, Natalício. Tu que me acompanhas no Instagram, algumas pessoas dizem, não é? Respondem aos meus stories e tal, ficam com a impressão de que eu sou, como é que eu digo? Armada em moralista, armada em mais séria, em que mais sabe, mas eu digo que não. Digo que não porque nós estamos a acostumar, nós estamos a normalizar as coisas absurdas. Estamos aqui a ter um podcast tão interessante, mas tu tens ideia da quantidade de views que nem estará relacionada às, eu digo mesmo palhaçadas, as palhaçadas, porque as pessoas hoje só fazem pelo número de views. Então vão fazendo coisas mesmo
absurdas, desnecessárias, de nada contribuem para nós pelos views. E eu quero fazer diferente. E alguns dos meus posts são mal interpretados. Eu sou interpretada como homofóbica às vezes, como preconceituosa, como sou levada às vezes nestes termos, porque eu decidi que os meus princípios não serão negociáveis. Por mais que o anormal é que esteja na moda agora, eu não vou negociar os meus princípios. E eu tenho agora uma responsabilidade muito maior, eu sou mãe. E nós sabemos que as crianças hoje muito cedo estão expostas às redes sociais e a conteúdos sensíveis. Então, eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que ser aquela pessoa que partilha um conteúdo que até uma criança pode acompanhar. Eu não posso contribuir para este tipo de conteúdo sabendo que a minha filha um dia também estará sujeita a isso. Eu tenho que me questionar ao final do dia de que maneira é que eu contribuí para a evolução das pessoas. O que é que eu partilhei que possa ter agregado ou não positivamente a vida de alguém. Então eu quero mesmo ser essa pessoa. Posso ser vista como a moralista, a tal, a armada. Há muita coisa desnecessária a ser partilhada, Natalício. Então por que não partilhar coisas boas? Por que não? Eu vejo, a fulana também está armada da igreja, só partilha coisa de Deus. Nós temos tanta imoralidade nas redes sociais que nos incomodamos quando alguém partilha algo bom, algo positivo. Queremos olhar para a pessoa, também é armada. Não é armada. Está-se postar na igreja. Nós nos postamos no Chilo todos os dias e está a incomodar porque alguém está a fazer um post na igreja. Então eu quero muito usar esta ferramenta. Essa é uma grande ferramenta. Agora o digital é uma ferramenta muito, muito importante quando bem usada. Tenho certeza que consegue transformar, impactar vidas. E, Cesaltina, já pensou em desistir da comunicação social? Alguma vez? Já! Jovem carreira. E o que é que te fez continuar? Natalício, já pensei muito, nem fazia ideia. No início já nem se fala. Já chorei. Exatamente por isso, pela dificuldade que se tem em respeitar o processo dos outros. Pela dificuldade que se tem em entender que as pessoas vão cair. Então, quando tu começas já bem, porque eu quando comecei já despertei a atenção de muita gente, as pessoas já olharam, ela é boa, mas ficaram muito nessa, é boa. Esqueceram-se de que está mesmo só a começar também. Yeah. Então tu cometes um erro, já vão para cima de ti. Já pensei muito nisso. Fora também a questão financeira. Tu sabes que o jornalismo, infelizmente, a nossa realidade... Mal remunerado. Muito mal. Muito mal. Muito. Nós somos o quarto poder. A comunicação é tudo. Nós estamos em todos os sítios, tem que ter comunicação. Tudo aquilo que se faça. Não, mas eu sou mais importante porque trabalho numa petrolífera, numa diamantífera. Tu vais precisar da comunicação. Os trabalhos que são feitos lá, há necessidade de serem partilhados. Todas as áreas nessa vida precisam da comunicação, mas somos muito mal remunerados, infelizmente. Então, claro, vai sempre se ouvindo, queres mesmo fazer comunicação, vai fazer jornalismo para quê? Não vai ganhar nada, não vai... Então, já pensei muito, já fui desincentivada também, já fui muito desmotivada. Já sofri muito a questão da comparação, era algo que eu tinha muita dificuldade em entender, mas hoje em dia já não me diz muita coisa, Natalício, já não. Hoje em dia já sei lidar muito bem com essa coisa e é bom, é bom, e te faz perceber que se as pessoas estão a falar é porque tu estás a fazer alguma coisa. Conheço muita gente na comunicação social que ninguém fala, mas ninguém fala porque... Tá a ver? Então hoje até os comentários negativos já não me afetam tanto porque se estão a falar é porque eu estou a fazer. Estou a fazer alguma coisa. Com certeza que, tal como tu, né, um dia decidiste, aspiraste a entrar para esse ramo, para a comunicação social, muitos jovens tensionam isso. Qual é o conselho que deixarias para jovens que queiram entrar para a comunicação social? Primeiro, para os que querem entrar e segundo, para os que estão a começar.
Até, tipo, às vezes já penso em dar um workshop sobre isso quando os jovens pedem conselhos. Dos pouquíssimos anos, porque ainda tenho muito mais para dar, desta pouca experiência. Para os 70 anos de carreira. Amém, amém. Espero que esteja rica, Natalícia. Nestes pouquíssimos anos de carreira, eu fui reparando que muita gente quer estar na comunicação social, mas não sabe porque é que quer estar na comunicação social. Muita gente olha para a televisão e pensa, uau, fulano está na televisão, eu quero. Eu também pensava assim. Se eu te disser que eu não gostei de televisão, Natalícia. Não? Não. Por que não? Não gostei. Não gostei, não que tenha sido alguma coisa assim mas fui percebendo que nós que estamos de fora vemos as coisas muito assim. Ai, lindo, maravilhoso, quero, mas lá dentro sabe que é exatamente. A minha cena é mesmo rádio. Eu amo rádio, eu tenho uma paixão. Essa paixão nunca vai morrer, que é pela rádio. A televisão é aquela coisa que eu vejo que nós jovens temos, é de olhar onde o outro está e querer também estar aí só. Então eu aconselho muito as pessoas a terem autoconhecimento primeiro. Saber se é realmente aquilo que querem fazer, porque isso exige um dom. Por melhor que leias, pelas notas excelentes que tenhas tido na universidade, por exemplo, por mais que gostes muito, tu precisas ter um dom. Porque aí tem que ter uma coisinha que vai encantar as pessoas. Tu tens que conquistar as pessoas. E isso exige muito mais do que um diploma. Para te ser sincero, até acho que em jornalismo o diploma é tipo... Tu pega as pessoas que são licenciadas em jornalismo, há outras que nunca sequer pisaram numa universidade para fazer jornalismo, mas tu ainda podes preferir aquele que nem sequer fez a universidade. Então o diploma não garante nada em jornalismo. Bases, claro. Certo. Base é fundamental. Tu tens de ter uma pessoa inteligente, tens de ser uma pessoa intelectual. Né? Se tu queres ir para essa área, tu tens que ter bases de quase tudo. Tens de saber o básico de quase tudo. Isso é fundamental. Ninguém está aqui a descredibilizar os estudos ou algo parecido. Não. As pessoas devem estudar. Mas isso não lhes vai garantir nada. Atenção que o diploma não vai garantir o sucesso na comunicação social. Não vai, para começar. Então, nós temos que saber se tem mesmo lá o dom. Tem que existir um dom. Em comunicação social, isso que eu aprendi, tu tens mesmo que ter aí um dom para conseguires, porque senão poderás provavelmente, vai estar na redação, vais editar textos, depende daquilo que a pessoa quer, por isso é que eu estou a dizer, tem que se conhecer até onde é que tu queres chegar, o que é que pretendes na comunicação social. Em comunicação social não se faz só jornalismo, é muita coisa. Tu podes estar a editar os textos, tu podes... Tem muita coisa para se fazer. Mas agora, se tu queres ser um showman, tens mesmo que ter aí um talentozinho, tá bem? Tem que ter aí um talento. Então, o que eu aconselho é, para uma pessoa que quer isso, evite ser antissocial, não ajuda para nada. Evite ser uma pessoa só de casa. Tu precisas mesmo socializar, tu precisas conhecer o mundo. Isso ajuda muito, contribui muito. Em termos de cultura geral, é fundamental também. Não se pode focar apenas numa coisa. Eu sou melhor em economia, fico só pela economia, não. Tu tens que ir para questões sociais, questões económicas. Tu tens que diversificar. Isso é muito importante. Ler. O que me trouxe aqui foram os livros, com certeza absoluta. Porque eu gostava muito de ler. No ensino médio eu lia romances, né? Na altura são romances, mas ainda estes romances contribuíram muito. Por exemplo, a questão como é que eu digo? O vocabulário. Tu despertas muita atenção de alguém quando tens um vocabulário interessante.
porque estamos acostumados a falar sempre as mesmas coisas, a usar sempre as mesmas palavras. Quando tu vês alguém que tem um vocabulário mais rico, já te desperta atenção na forma como a pessoa se comunica. Então, a probabilidade de um empregador ter interesse em ti é muito maior quando ele sabe que tu tens aí uma capacidade em termos de vocabulário muito interessante. E isso parte do livro. Os livros ajudam, os livros contribuem em tudo. E tu consegues perceber mesmo, quando começas a ler, começas a ter uma capacidade muito mais forte de te comunicar com as outras pessoas. Quando tu não lês, as chances são muito baixas de seres realmente um grande comunicólogo, um grande jornalista. Então, a chave, a ferramenta principal são os livros. Este é o principal conselho que eu deixo a quem queira então entrar, abraçar ou que já esteja neste mundo. Os livros, e evitem ser antissociais. Socializem com as pessoas, conheçam o mundo. Boa. Cesaltino, vou fazer agora uma questão um pouquinho mais pessoal. Caso não seja possível responder sobre isso, nós vamos entender. Não deu namorado, Natalício. Deu namorado. Diz. Se calhar tem muitos seguidores que estão aí a acompanhar. Não sei. Quem sabe? Só não vamos deixar também o contacto da Cesaltina. Vão lá para o blog da Cesaltina, vão para o Insta, respondam os stories, quem sabe vão conseguir. Mas a minha questão era ligada ao seguinte, Cesaltina. Nós vimos, né, nós que acompanhamos as tuas redes sociais, que algum tempo atrás, cerca de um mês e meio, saiu a comunicação de que a Cesaltina era a nova pivô de um programa na TV. E nesta semana vimos que a Cesaltina é pivô para um programa radiofónico. E no início falaste sobre a tua jornada profissional, disseste que também estás focada em comunicação institucional agora. Como é que é essa gestão? E nós queremos entender também o seguinte. Já explicaste, eu vi, mas se calhar alguns não tiveram a oportunidade de ver aquele story sobre a TV. Deixas a TV para abraçar o jornalismo, porque verificamos que o horário é praticamente o mesmo. Deixas a TV para abraçar só o jornalismo na rádio. Como é que fazes essa gestão também com a comunicação institucional? Não tens que entrar às 8 na outra área. Como é que geres isso? E como é que está a vida da Cesaltina quanto a isso? Está uma salada russa. É inevitável que esteja uma salada russa. Mas assim, é uma coisa que muita gente esqueceu. Quando eu entrei para a televisão, tudo começou pela rádio. Eu nunca deixei de fazer rádio. Okay. Eu fazia rádio. Na altura, quando entro para a TV Zimbo, estava na MFM. Mas eu não deixei de fazer rádio. Continuei a fazer rádio. O que acontece é que eu fazia entretenimento. Eu não fazia assim o jornalismo como tal. Por uma razão. Quando se é jornalista e decide fazer o jornalismo, existe algo que é chamado Comissão de Carteira e Ética. Certo. Esta comissão dá-te uma carteira como jornalista, não é? Para poderes exercer. Só que esta carteira limita. Ou seja, tu tens que fazer só o jornalismo. E é aquilo que eu já disse, viver só do jornalismo é muito complicado. Porque eu não tenho uma back. A back sou eu. Não tenho onde tirar. Então, seria muito complicado para mim. Por isso é que na rádio eu sempre fiz isso, sempre fiz entretenimento, não tinha carteira. Faço spots publicitários, sou mestre de cerimónia, para ganhar mesmo assim o meu pãozinho também dessa maneira. Quando eu vou para a TV Zimbo, esta questão já fica muito complicada, porque eu na TV Zimbo fazia mesmo jornalismo. Eu não estava na área de entretenimento, estava na área de informação. E na informação é exigida essa carteira. Eu começo a apresentar, vamos tentando gerir e tal. Na altura queria ter a carteira, mas depois fui percebendo que estaria totalmente limitada e ainda não estou em condições de viver só da minha paixão.
Então isto fez com que eu renunciasse à carteira. E sem a carteira eu não tenho como continuar. Então isto são consequências de escolhas que nós tomamos, porque depois surgiu a oportunidade de abraçar o Tribunal de Contas, que verdade seja dita, me garante uma maior estabilidade em termos financeiros, e que eu não estou ainda em condições de dizer não a uma porta que se abre, a uma porta destas que se abre. Eu estou a fazer direito, então acaba sempre por juntar o útil ao agradável. Eu tentei gerir as duas coisas. A ideia inicial era gerir as duas coisas, mas por conta da carteira, porque a carteira não me permitiria entrar para o tribunal, tive que temporariamente afastar-me da televisão. Mas como eu amo comunicação social, não, voltará com certeza, mas como eu amo a comunicação social, voltei para a rádio. Só que, coincidentemente, surge-me essa proposta também, que é a Rádio Mais tem um programa, não é? Que é o Bom Dia Capital, e a ser apresentado este tempo todo pela Maradalva Sá. Eles procuravam uma que para mim foi assim, nem sei, Natalícia, eu fiquei assim a analisar, uau, afinal estou mesmo a fazer alguma coisa. Porque de tantas vozes, eu tenho noção de algumas pessoas que tiveram na lista, né, de possíveis substitutas, e escolher a Cedaltina. Não é? Isto para mim foi sério. Eu ainda perguntei a eles, tenho certeza, e eles, nós temos acompanhado, tu tens muito potencial. Então isto para mim significou muito. Está a significar para a minha carreira. Acho que este tempo todo eu fazia as coisas só por fazer, eu não tinha mesmo noção da abrangência, e hoje já olho para o espelho e penso, eu até sou pessoa, afinal sou pessoa nesse país. Então é mais ou menos isso, não que eu tenha deixado totalmente a televisão, mas a essa altura, por questões de incompatibilidade, não consigo estar na televisão. E entretenimento, sim, posso, mas eu não, a essa altura preferia mesmo fazer jornalismo, não entretenimento. E rádio, continuo, agora saio da MFM, vou para a Rádio Mais, sem problema nenhum. Já estive aí a ver uns comentários desagradáveis. A MFM é minha casa, eu se quiser sair daqui e tomar agora um café na MFM, eu vou tomar. Ainda tenho acesso ao biómetro, ainda posso pôr o dedo e a porta vai abrir, porque eles são uma grande família para mim. Isto é perfeitamente normal. Aliás, tem que ser assim na nossa área. É tipo futebol. Eu nunca imaginei que o Cristiano Ronaldo um dia fosse sair do Real e o Messi do Barça. Nós pensávamos que aquilo seria eterno. Mas é para termos ideia que os bons são mesmo assim, são vistos, e todos querem estar com os bons. Então isso vai acontecer. Em algum momento também poderei não estar na Rádio Mais, abraçar outro projeto, porque isso significa que eu estou a fazer bem o meu trabalho ao ponto de chamar a atenção dos outros. Não há problema nenhum. Tá bem? Só estou a ser reconhecida. Chegou o meu momento de brilhar. Com certeza chegou, e nós estamos quase no final já dessa conversa com a Cedaltina, mas antes... Eu falo muito, né? Da equipa, falo muito, né? É melhor me pedirem para me calar, porque senão não vamos sair daqui hoje. Cedaltina, se não fosse jornalista, o que serias? Natalício. Política. Okay. Se calhar estaria na área. Estarei. Estarei. Sabes? Não, 24 anos. Exatamente. Estou só mesmo a fazer aqui, a escrever a minha história, mas tenho em carteira, não é? Certos projetos, e certamente, não é? Se não fosse a área do jornalismo, eu estaria ligada à política. Boa. E como estamos mesmo quase no final, Cedaltina, e nós estamos nesse mês que é o mês dedicado à juventude, uma última palavra para a juventude, neste mês tão especial para nós. Juventude. Olha, já eu tenho muito juízo, né? Tenho muito juízo. A tia Cedaltina vai falar. Olha, hoje são o conselho da tia, tá bem? A tia que cometeu muitos erros, comete. Já disse aqui no podcast, reitero, não romantizem o meu estilo de vida. Não é o mais adequado a esta idade.
não percam o foco, tal como eu perdi, mas acima de tudo, se o perderem, porque acontece, acreditem que vocês são capazes de dar a volta, tal como eu estou a dar. Há exatamente um ano, Natália, estamos em maio, não é? Maio. Abril. Estamos em abril. Então, em maio, vai fazer um ano. Eu estava a viver a pior fase da minha vida. A pior das piores. E a Chelsea vai confirmar. A Chelsea vai, eu também conversei contigo. Já agora eu e a Natalícia somos brada. A Natalícia é meu pastor. Para quem não sabe, é meu pastor e daqui a bocado vai ser meu padrinho de casamento. Ai, não sei se posso falar, mas pronto. Eu chipo aqui um casal que é melhor não falar, porque ela vai me matar. Mas o Natalício não está, ele pode estar aqui sem aliança, mas Deus já lhe uniu a alguém. Então vamos já avisar. Evitem só porque ele já tem a sua dona, que eu escolhi. Mas é isso que eu estava a dizer. Eu vivi uma fase muito difícil da minha vida, porque eu estava a colher aquilo que eu plantei. Há um ano atrás, eu com uma filha de menos de um ano, uma bebê ao colo, eu não sabia sequer onde é que eu ia dormir. Com uma bebê. Não tinha casa. Saía de um relacionamento, infelizmente, que não deu certo. Com o pai da minha filha, claro. E estava assim atirada ao mundo. Na altura, minha mãe, foi um mês antes da minha mãe falecer. Eu tinha vergonha de dizer as coisas à minha mãe, porque eu não entendia como é que alguém que aparentemente tinha tudo para dar certo tinha acabado daquele jeito. Eu não tinha, a minha mãe, eu passei por coisas que a minha mãe nem sabia, porque a minha mãe tinha feito um esforço muito grande por mim. Tinha sacrificado imenso para eu conseguir estudar, para eu conseguir ter o básico. E olhar para mim sem formação, um emprego nada a ver, um salário pouquíssimo demais para sustentar a minha filha, sem uma casa, sem um carro, sem nada, de bater porta mesmo, de amigas para poderem receber-me em suas casas. Eu lembro-me que quando eu deixo o meu relacionamento, quando saio de casa com a minha filha, foi uma noite em que eu cheguei a dormir no chão. E foi mesmo aqui no Quilamba, por acaso. Alguém abriu umas portas, mas não tinha muitas condições para me dar. Então, o que havia eu estendi para minha filha poder dormir. Tinha a babá, graças a Deus a babá sempre me acompanha, até quando eu nem tinha como lhe pagar. E eu tinha vergonha de dizer aquilo às pessoas, de pedir ajuda às pessoas. E nós deitámos-nos, eu e a babá, estendemos um lençol no chão, deitámos-nos no chão e criei condições para que a minha filha conseguisse dormir lá. E o único dinheiro que eu tinha era para comprar uma lata de leite, comprar a fuba, o peixe seco, o tomate e tal, para fazer. Ela gostava muito de comer o molho de peixe seco com funge. E nem o táxi eu sabia como é que eu ia trabalhar no dia seguinte. Mas depois acho que alguém conseguiu me dar 1000 kwanzas. Eu saí daqui do Quilamba, eu não sabia sair do Quilamba até Nova Vida. Na altura eu trabalhava só em Nova Vida. E eu estava no táxi. Eu só ficava assim porque era uma bola, eu só queria chorar, mas eu não tinha tempo para chorar, porque eu tenho que apanhar táxi, tenho que ir trabalhar, tenho a pensar na minha filha, o que é que eu vou levar para casa, o que é que ela vai jantar, o que é que nós vamos comer. Estou a falar para os ouvintes, estou na rádio, estou a rir, mas estou angustiada porque eu não sabia o que é que havíamos de jantar naquela noite. Um ano atrás, Natalício, há um ano atrás, eu vivi isso. Totalmente perdida, desesperançosa. Eu não sabia, sabe que eu perdi o foco totalmente. Hoje, eu tenho uma casa com praticamente 6 quartos ou mais, se não tiverem erro. Tenho um carro, pago a escola, consigo pagar a escola para os meus irmãos. Tenho mais de um emprego que eu até que tenho que decidir qual emprego que eu vou ficar. Para teres ideia. Hoje consigo pegar em mim, nos miúdos, e passar um final de semana fora. Hoje tem leite, tem a geleira cheia. Em um ano
Mas isso foi preciso eu acordar. É uma dificuldade que as pessoas têm, uma das grandes dificuldades que as pessoas têm quando caem, é depois conseguir levantar novamente. E às vezes é a vergonha de levantar. As pessoas assumem a derrota. Entendem que aqui fiquei, aqui já não há formas. Há sempre uma forma. A vida não é linear, nem toda a gente vai ter esse processo de se formou, arranjou emprego, casou, ficou grávida, tem uma família estruturada. Nem toda a gente segue esse padrão. Mas o facto de tu não ter seguido esse padrão não quer dizer que tu estejas necessariamente fracassado, não. O ideal é seguir o padrão. Isso eu não posso estar aqui a dizer que não, é importante. Se puder estudar, trabalhar, casar, não fornicar, né? Se puderes evitar isso, evita. Mas caso não tenhas feito, por que queres continuar no chão? Queres continuar a fazer o que no chão? O chão não é o teu lugar. Levanta, tenta. É mesmo na tentativa que nós vamos conseguindo. A minha vida está a dar uma reviravolta, ainda dará uma maior, que eu tenho a certeza. Porque eu optei por levantar, optei por abrir os olhos e pensar que não era assim tão tarde. Há quem possa dizer, ela é muito jovem, por isso é que tá... Não, até para quem está aos 50, ainda é possível. Então, jovens, acreditem, se tens muitas cadeiras no primeiro, no segundo ano, não sei o que, não sabes como terminar a universidade, não sabes... Vai só. Faz, em algum momento as coisas vão ajustar-se e tu vais começar a perceber que é tudo um processo e os processos devem ser respeitados, porque essas dificuldades que eu passei ontem me fizeram crescer, entender que eu não quero voltar para lá. Eu não quero voltar para lá porque já estive. Quem nunca experimentou só ouve dizer, ainda duvida, fica naquela assim. Como eu já passei por essa experiência, eu sei. E essas experiências me fizeram crescer. E o último conselho: o errado é errado, ainda que toda a gente esteja a fazer. E o certo será sempre certo, ainda que ninguém esteja a fazer. Por mais que a promiscuidade, a imoralidade esteja a ser tão normalizado nos dias de hoje, continua a ser algo errado. E se puderes fazer a diferença de forma positiva nessa nossa geração, faça. É isso. O errado vai continuar sendo errado, ainda que todo mundo esteja a fazer. Se estiveres no chão, o chão não é o teu lugar. É isso que a tia Cesaltina falou para nós, jovens. Nossa tia. Nós estamos praticamente no final do nosso segundo episódio do CAS Podcast. Como nós temos dito, é graças a Deus e é por vocês que nós existimos. Muito obrigado por estar aí. Agradecemos também aos nossos parceiros, a B16 Studio. Se vocês precisarem de um trabalho de marketing digital completo, a B16 Studio com certeza é a melhor opção. Somos gratos a ti por estar ali, nosso seguidor. Somos gratos também a Cesaltina pelo tempo, pela partilha, por tudo que aprendemos com ela hoje. É graças a Deus e é por vocês que nós existimos. Estamos juntos e até o próximo episódio. Contamos com vocês. Tchau, tchau. Não esqueçam de seguir, subscrever a página, né? Partilhar. Com certeza vocês vão nos ajudar a crescer. Me sigam também, Cesal_Tina no Instagram. Sou blogueirinha.